Graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai. Boa noite, boa tarde ou bom dia. Meu nome é Júlio Ronque, estou pastor aqui na Igreja Metodista Livre de Rio Preto, dia 21 de setembro de 2025. O tema para ficar aí no teu coração, esperança em Cristo, desse mês de setembro amarelo. Amém? Pega essa mensagem, você que conhece alguém, sabe de alguém que precisa de uma mensagem que vai tocar no emocional, que vai tocar na mente, uma mensagem para levantar o ânimo para você que está talvez aí com uma tristeza muito profunda, passando por um momento muito difícil, passando talvez por um momento turbulento na sua vida, que talvez você olha, não tem saída, não tem luz no fim do túnel, ninguém consegue te ajudar, você não tem ajuda de ninguém, parece que ninguém te ouve, parece que ninguém te entende. Essa mensagem é para você. Direto para o teu coração, a parte do nosso Deus, para você. Então fica aí, esperança em Cristo, setembro amarelo. Essa é uma mensagem que começou o irmão Marcos essa semana. Ele me mandou um texto, que era apenas para eu ler um texto. Ele falou, pastor, estou sugerindo se o senhor poderia ler um texto, que eu faço parte de um grupo de teologia, e estão soltando nas igrejas para que os pastores possam ler sobre o setembro amarelo, mas tem igrejas que o pastor não quer nem ler, porque eles deixam com que a ignorância religiosa fale mais alto, né? E eu falei, tá bom, Marcos, eu vou dar uma lida. Eu estava cheio, né, de reuniões essa semana, não deu para ver direito. E aí foi passando a semana, eu consegui ler de noite. E Deus tocou no meu coração. Eu falei, eu não vou apenas ler esse texto, né? Mas eu vou trazer uma mensagem sobre o setembro amarelo. E aí eu pedi para o chat, o bom do chat GPT é isso, né? Pedi para ele estatísticas. Olha que interessante, irmãos. O setembro amarelo é uma campanha mundial de prevenção ao suicídio. A OMS, segundo aqui eu pesquisei no chat GPT, né? A OMS, Organização Mundial da Saúde, em 2023 o dado estatístico dela, preste atenção, irmão, é de assustar. Quando eu li isso no chat essa semana, eu falei, não acredito que é tudo isso de gente. 700 mil pessoas tiram a sua vida todos os anos no mundo. Gente, você sabe o que é 700 mil pessoas? É mais do que a população inteira de São José do Rio Preto. Segundo aqui a pesquisa que eu fiz no chat, além desses que tiram a sua vida, ou seja, para cada um desses que tira a sua vida, 20 tentaram tirá-la. Ou seja, você faz os 700 vezes 20, que dá as tentativas de homicídio, de suicídio. Os que tentaram, mas não locupletaram, não conseguiram finalizar. Para honra e glória de Deus. O chat ainda disse para mim aqui na pesquisa, no mundo estima-se que mais de 332 milhões de pessoas. Gente, vocês têm noção disso? 332 milhões de pessoas. Eu acho que dá quase o tamanho o quê? Dos Estados Unidos, mais ou menos, né? Estados Unidos é 340 e poucos milhões, se eu não me engano. Você tem noção que é um país de pessoas que vivem com depressão, segundo a OMS. Aqui nas pesquisas, depois quem quiser eu mando os links, tá? O bom do chat GPT que eu pedi chat, eu quero os links, né, das fontes, da citação, para não falar bobagem. No Brasil, de 2011, agora eu estou falando Brasil, hein? Não estou falando nível mundial. Isso é para a gente ter uma noção, irmãos, que é sério, por isso que setembro amarelo é muito sério. No Brasil, de 2011 a 2020, foram registrados 115.469 suicídios. Em 2020, a taxa foi, a cada 100 mil habitantes, quase 7 pessoas se suicidam, 6,68. De cada 100 cidades com 100 mil habitantes, a média foi essa. Isso segundo a revista Pan-Americana de Saúde Pública. As taxas de suicídio têm aumentado, tanto entre jovens quanto entre idosos. Inclusive, em idosos, o aumento passa de 140%. É assustador isso, hein? A fonte é a revista Frontiers. Deve ser francesa, né? Frontiers é fronteiras, né? A palavra de Deus, ela não ignora a dor emocional e nem a dor espiritual, como a Rose disse ali no comentário dela, é uma verdade. Que o nosso espírito possa curar as nossas emoções, a nossa mente, né?
E a palavra de Deus, irmãos, ela não ignora. O Senhor, Ele conhece o nosso coração e Ele convida a gente a encontrar em Jesus esperança, vida e especialmente isso que nós estamos vivendo aqui, comunidade. Hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos, 3 partes. Eu acho que as estatísticas eu pulei, estava aqui, está desligado? Oi, Jesus. As estatísticas estão aí, E hoje nós vamos falar de 3 assuntos, que foi a mensagem que os irmãos abriram, né? Cada irmão leu 1 ou 2 versículos, que era justamente cada um dos pontos. Aqui eu esqueci de pôr os pontos, para o irmão poder ler, né? Então por isso que eu falei que ficou meio desconexo o início, ficou um pouco complicado, para os irmãos entenderem, aí eu tentei depois completar. O primeiro ponto que nós vamos falar nessa noite, que Deus, Ele conhece a nossa dor. E sabe que a gente passa por dentro. Fala para quem está do lado. O Deus te conhece. Às vezes tua família não sabe, às vezes o seu esposo não sabe, a sua esposa não sabe, às vezes seus pais não sabem, às vezes seus filhos não sabem, mas Deus sabe. Mas Deus conhece. O segundo ponto que nós vamos falar, que Cristo é uma esperança viva para mim e para você. E o último ponto que nós vamos falar nessa mensagem, a respeito do buscar apoio profissional. Então, estou indo além, Marcos. Você queria que eu só lesse um pequeno texto, lembrando, né? Mas não adianta. Eu falei, poxa, não tem como a gente não pregar isso, né? Eu acho que todas as igrejas deveriam falar sobre isso. Porque a saúde mental, ela está em todo lugar, irmãos. Né? As estatísticas estão aí, Aqui, lá, eu coloquei aqui, campanha de prevenção, OMS, 700 mil mortes por ano, isso dado de 2023, não sei nem agora, 2025, né, o chat pegou uma pesquisa antiga, né, uma fonte antiga, 332 milhões de pessoas vivem com depressão no mundo, nunca antes vendeu-se tanto medicamento psicotrópico para tratar da dor emocional das pessoas. Brasil, 115.469 suicídios, olha lá, as estatísticas que eu mostrei. E Deus está nos chamando para a esperança. Oh, aleluia, é isso que eu mais quero. Vamos para o primeiro ponto? Deus conhece a nossa dor, irmãos. Vamos abrir Salmos? Foram as leituras que a gente fez no início, mas eu quero ler novamente, tá? Salmos 38, verso 10, na Nova Tradução. Nesse versículo, o salmista ele está expressando a sua experiência, uma experiência de profunda angústia, que até o corpo do salmista está sendo afetado na sua alma, no seu âmago. Então esse texto ele nos ensina que a Bíblia ela reconhece a realidade da depressão e do sofrimento humano. Acharam em Salmos 38, 10, na Nova Tradução. O meu coração bate depressa. O taquicardia é um dos sintomas. Você vê que a Bíblia ela não tem um conceito médico, né? A Bíblia ela não tem um conceito científico. A Bíblia é um livro religioso, mas ela também aborda um princípio médico, um conceito científico. O meu coração bate depressa, ou seja, o taquicardia. Estou fraco. Olha lá, vi vários vídeos de muitos médicos falando sobre essa questão da fraqueza no corpo. Os meus olhos perderam o brilho, ou seja, a pessoa ela chora tanto. Ela está tão desesperada, o salmista aqui, ele está no ponto mais escuro do momento da vida dele. A Bíblia, ela reconhece, esse versículo aqui no capítulo 38, verso 10, está expressando a fraqueza física, psíquica e espiritual do salmista. A alma dele está sendo afetada, não apenas pela tristeza, mas da perda da força, da visão, do seu ânimo, da sua esperança, da sua motivação. Aquilo que nós arminianos chamamos de luta interior nossa, contra o pecado, da fragilidade humana, da dor humana. E o salmista está demonstrando isso. Que perdeu o brilho nos seus olhos, que dá palpitação nele. Olha que coisa. Vamos viajar agora, Salmo 142. Foi outro texto também que a Economa Silmar abriu, que é a poesia do rei Davi, a oração que ele faz quando Davi está na caverna, lembra? Estavam à procura dele, queriam matá-lo. Davi ficou desesperado, e olha o que ele fala para Deus. Salmo 1, não fecha a Bíblia não, tá? Deixa aberto em Salmo que a gente vai ler bastante. Salmo 142, verso 1, finalzinho dele. E 2, na Nova Tradução, na linguagem de hoje.
Eu clamo a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Eu suplico que me ajude, verso 2. Levo a Ele todas as minhas queixas e lhe conto todos os meus problemas. Então, o primeiro passo, irmãos, para a gente poder lidar com as nossas questões emocionais, o salmista aqui está nos mostrando no capítulo 142, que ele leva as suas queixas a Deus, começa levando a Deus. Ele mostra a sua vulnerabilidade para Deus, ele mostra a sua condição de solidão. Muitas vezes a pessoa que está em depressão, a pessoa que está em tristeza profunda, a pessoa que está passando por esse vale, como eu posso dizer, o vale da sombra da morte. A pessoa que passa por aí, ela tem que entender a sua vulnerabilidade, muitas vezes ela sente-se só, não há ninguém para ajudá-la. Mas nós precisamos reconhecer que Deus, irmãos, Ele é protetor, aleluia. Que Deus, Ele é refúgio para a nossa vida. Que Deus está esperando de nós um clamor, mesmo quando tudo pareça que esteja escuro. Wesley, ele ensina para a gente, tem aqui um comentário aqui do Wesley, sobre a graça, que essa graça que ela acompanha o ser humano mesmo nos momentos mais tenebrosos e sombrios da sua vida. Wesley lembra nas suas notas explicativas do Novo Testamento, que olha que interessante quando ele diz aqui que aquele que acompanha o ser humano em todos os vales escuros, e que a sua graça preveniente já está operando mesmo quando estamos sem forças. Mesmo quando a gente está se sentindo sem força, a graça do Senhor, ela vai operar sobre as nossas vidas, aleluia. Assim nós estamos aprendendo que não estamos sozinhos nessa dor. Você não está sozinho, não está sozinha. Deus, Ele nos sustenta, Ele nos acolhe. Então, nesse primeiro ponto, o que nós podemos colocar como aplicação prática? Que a igreja possa criar espaço e abertura para o acolhimento. E pelo contrário, pelo texto do Marcos, a gente já vê que as igrejas, ele colocando lá, Júlio, teve muita igreja que não quis ler esse texto. O membro lá mandou para o pastor falou, não, eu não posso ler isso. Irmãos, nós não podemos falar de depressão dentro da igreja, por quê? Porque nós não podemos falar de suicídio dentro da igreja, por quê? Teve um pastor esses dias atrás aí que se suicidou. Nós não podemos falar das mazelas nossas, as nossas mazelas emocionais, por que dentro da igreja nós não podemos falar? Criou-se, irmãos, nessa nossa era, eu até estava estudando um pouco sobre isso, as igrejas neopentecostais. Você pode ver, foi com o surgimento das igrejas neopentecostais, que parece que muita coisa, elas trouxeram muita coisa boa, mas também trouxe muita coisa ruim. Porque na igreja neopentecostal, o que eles não pregam? Eles nunca pregam o que o ser humano, ele de verdade é. Frágil, fraco. É pregado o quê? Que você é vencedor. Que você é vitorioso. Que você com Jesus é imbatível. Que você com Jesus nada vai te parar. Né? Que pregam que você é blindado. Tem até esse termo, eu já vi igreja usando esse termo, blindado. Irmão, não existe nada blindado nessa terra. Nada espiritualmente, nada é blindado. Nada. Aquilo que nós tivemos que experimentar, meu querido e minha querida, é melhor nós estar com Deus, porque na hora que nós passar no vale da sombra da morte com Deus, Ele vai nos carregar pelas mãos dEle, aleluia. O grande problema das igrejas hoje, muitas delas, a maioria, vamos assim dizer, né? As igrejas, elas querem pregar isso, você vai falar para o pastor esse assunto, o pastor vem falar, não, mas eu não posso falar da fraqueza das pessoas, eu tenho que injetar ânimo nelas. Ok, é bom injetar ânimo, mas eu também tenho que dizer que há momentos que nós temos que reconhecer que não vamos dar conta. Há momentos que nós temos que reconhecer que nós não vamos vencer, que é preciso a gente procurar ajuda. E aí que é um grande desafio pastoral. Aí que entra, por isso que o primeiro ponto é isso aqui, a gente dá abertura dentro da igreja para o acolhimento. Reconhecer os sinais da depressão, das tristezas profundas, aquela tristeza persistente, a perda de interesse, o cansaço, a pessoa que está se sentindo inútil, o sentimento de inutilidade. Isso nós temos que estar atento, igreja, eu e você. E nós, como cristãos, temos que favorecer dentro da igreja um ambiente com linguagem acessível, de linguagem aberta,
que não haja vergonha de falarmos nesse assunto, para que as pessoas possam aprender que não apenas clamar a Deus, confessar a Deus suas lutas, mas também procurar ajuda. Então, nesse primeiro ponto, não esqueça, igreja, Deus conhece, Ele acolhe a nossa dor. Ainda que não seja uma dor de uma doença física. Porque as igrejas tratam muito de doença física, né? Tudo elas querem curar as igrejas. Mas por que quando chegam no emocional, elas só falam que é coisa do diabo? Por que elas satanizam algo que muitas vezes não é? Muitas vezes não é, irmãos. É aí que entra o nosso papel como cristão. O nosso papel como evangélicos nessa nação. Que hoje dá vergonha. Eu ligo a internet, eu tenho vergonha, eu começo a ver os comentários, eu começo a ver tanta coisa. Que ultimamente a gente tem tanta vergonha de falar que é evangélico, né? Mas aí nós somos a voz que tem que se levantar, irmãos. Se nós não levantarmos a nossa voz, uma voz trazendo a verdade, uma voz primando pela verdade, sabe? Primeiro ponto, então, Deus reconhece a nossa dor. Segundo ponto, irmãos, Cristo é a nossa esperança viva. Vamos abrir lá 42, Salmos 42. Salmo 42, verso 5, na Nova Tradução, na linguagem de hoje. A esperança em Cristo é viva. Olha lá, Salmos 42, verso 5. Porque estou tão triste, porque estou tão aflito, porém a minha esperança em Deus, e ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Aleluia. Olha que interessante, irmãos. Você viu que ele já começa com indagação, o salmista, né? Ele começa, por que eu estou tão triste? Aí tem uma interrogação aí. Por que eu estou tão aflito? Olha, irmãos, nesse versículo a gente já começa revelando o conflito interior do salmista. A tristeza profunda, em que pese a escolha dele, escolha sábia, né? De esperar em Deus. Mas a Bíblia, ela não nega a tristeza. Olha que interessante. A Bíblia ela não nega a tristeza, mas pelo contrário, ela nos mostra que o caminho com Cristo é uma esperança viva. Aleluia. O Albert Burns, que é aquele teólogo presbiteriano, acho que tem ele aqui, não tem aqui, ó, Burns. Ele fala lá, que baseia-se na fidelidade, né? Explica que o salmista que está pregando sobre ele mesmo, lembrando que a esperança não se baseia na circunstância, ou seja, a nossa esperança em Jesus não é o que está ao nosso redor, mas a nossa esperança ela está centrada na fidelidade nele, aleluia, na fidelidade desse Deus. Irmãos, a gente pode estar passando pelo vale da sombra da morte, o salmista está dizendo aqui, por que eu ainda estou aflito? Por que eu ainda estou sofrendo? Mas eu porei a minha esperança, e olha que lindo ainda, ele fala, e eu o louvarei, igreja. O teólogo batista, o John Gill, está aqui, ó, junto com Adam Clarke, um teólogo metodista, olha que legal. Comentam que a tristeza da alma ela é real, irmãos. Nós como igreja temos que parar de negar isso. Falar que isso desculpa a palavra, eu sei que é uma palavra até, né, triste de dizer, mas é o que a gente muitas vezes ouve, né? Quando as pessoas falam das suas doenças neurológicas, dos seus sintomas neurológicos, ainda a população tem muito preconceito, né? As pessoas acham que, deixa disso. Isso aí... Não, irmãos, não podemos ser assim, não. A Bíblia está dizendo aqui, olha, a tristeza ela é real. E a fé, ela funciona como um remédio espiritual, o John Gill está dizendo para nós, que conduz nosso coração na confiança do Senhor. Vamos viajar lá para Salmo 57. Irmãos, a nossa confiança ela tem que estar no Senhor. A Bíblia não está dizendo para nós, olha, você nunca vai passar por tristeza. Você não vai passar por... Gente, próprio Jesus nos disse, né? O que ele falou para nós? No mundo tereis
aflições. Gente, ponham essas aflições no sentido não apenas aflições corporais, mas aflições também emocionais. Até o texto que o Marcos me mandava para ler falava sobre o Getsemane, os últimos minutos, momentos finais antes da captura de Jesus, foram tensos. Foram momentos onde Jesus demonstrou o seu âmago, o seu sentimento de tristeza, ao ponto dele falar para Pedro, Tiago, João, olha, não dorme não, fica comigo. Ele não estava aguentando de tristeza, de aflição, pelo que ele iria passar. Ele já sabia que a via dolorosa, que a paixão, que a passione, que todo aquele sofrimento que ele teria ia ser muito duro, e que a sua crucificação ia doer demais, a sua morte. Jesus já estava prevendo tudo isso, quando lá nessa noite, na quinta-feira de madrugada, ele fala para Pedro, Tiago, João, não dorme não, vocês podem velar comigo aqui? Fica comigo. Olha que Davi, que faz uma canção, com uma melodia, olha que melodia que Davi fala, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança, na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. Que lindo, esse versículo de Davi, né? Davi fazendo um arrazoado, uma comparação para nós, que sempre o próprio Cristo fala, né? Que Deus é como aquela galinha que tenta juntar os seus pintinhos debaixo das asas, não é assim? Outro dia eu estava vendo na televisão, lá no YouTube, achei tão bonitinho a mamãe pata, né? Com os patinhos tudo, ela nadando e os patinhos tudo segurando nela, André. E não caía não na água, os bichinhos ficavam nas costas da pata. Irmãos, o Adam Clarke, que é o nosso... Esse ainda é o 2, né? Aqui ele não falou ele falou aqui do Clarke, né? Ele está falando aqui, ó. Que é o teólogo metodista. Ele diz para nós, esperar em Deus não significa passividade. Mas esperar em Deus significa para nós uma confiança ativa. Quando você coloca a ação nesse esperar em Deus. Mas como, Júlio? O Adam Clarke está ensinando. Fazendo oração. Fazendo meditação. Leia a palavra de Deus, irmãos. É nos momentos mais difíceis, nos momentos mais sombrios, que nós vamos encontrar na palavra de Deus muitas respostas para nós. Muito conforto para nós. O Adam Clarke, ele fala para a gente orar, meditar, louvar. Você não viu o salmista não está dizendo? E louvarei. Louve, irmãos. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio aos problemas. Tem um outro comentário aqui de um grande parceiro do John Wesley, chamado John Fletcher, lá na Inglaterra. O John Fletcher, ele destaca também que a esperança cristã é sustentada pela fé, e que olha que bonito que o Fletcher fala, e que a comunidade cristã tem um papel vital em encorajar uns aos outros. Olha o papel nosso como igreja. Você está vendo o irmão triste ali, abatido? De vez a gente criticar, né? De vez a gente apontar falha, a igreja ela vai apontar erro, ela vai apontar... Não, irmãos. O John Fletcher ele está dizendo para nós que nós temos um papel para encorajar, para uns aos outros ajudar, para uns aos outros, sabe, levantar. E tem um comentário também de um luterano, vamos ver se a pronúncia está certa. Dietrich Bonhoeffer. Está certo aí, Marcos? Vamos ver se ele vai falar no comentário lá que está certo. Dietrich Bonhoeffer, ele diz o seguinte, esse pastor luterano, teólogo luterano, ele fala que a esperança dessa presença de Deus, mesmo em meio ao sofrimento, que a igreja como comunidade, uns aos outros tomam esse fardo para si. Olha que bonito. Como é importante a comunhão, como é importante, como Jesus fala, né? Chorar com os que choram. E nós não temos visto isso na igreja muitas vezes, principalmente na igreja brasileira, na igreja evangélica brasileira, se compadecer com os que padecem, chorar com os que choram, como está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 2. Aqui em Salmo 57, nós vemos que o salmista está buscando um refúgio em Deus, quando ele está dizendo, misericórdia,
né? Ele está buscando refúgio, proteção nessa sombra das asas desse Deus grandioso. São imagens que para nós, irmãos, simbolizam segurança. Elas refletem para nós, esse texto traz para nós uma implicação de segurança. Ele não está dizendo que não vai ter dor. Não é como um passe de mágica, só e tirou a dor. Não é assim. Não é um passe de mágica, ele vai tirar os seus problemas emocionais, os problemas emocionais assim, não existe. É um processo, mas ainda que esse processo da dor, Deus está dizendo para nós: eu estou com vocês. Oh, aleluia, Jesus. E aqui em Salmos 42, esse texto que a gente leu, 42, 5, alma abatida convida a esperar em Deus. E é interessante, olha que legal, os textos que eu busquei desses Salmos 42, dos teólogos metodistas, né? Quase que todos eles falam uma coisa interessante, que a santificação, ela não elimina o sofrimento terreno. Será que dá para a gente escrever isso aí em algum lugar para a gente ler todo dia, quando a gente acordar? Vocês conseguiram entender o que eu falei ou não? Eu vou ler de novo para ver se a gente consegue compreender. A santificação não elimina o sofrimento terreno. Quando eu começo a olhar para os grandes mártires, né? Vamos começar lá deles, né? Não vou falar de quem que estava perto da gente aqui agora e se foi. Mas vamos falar dos mártires. É só a gente olhar os discípulos, os apóstolos. Todos eles, exceto João, que a história, né, a tradição da igreja, até hoje não sabe como que ele morreu. Existem teorias. Mas tirando João, o resto, todos tiveram uma morte terrível. Agora fala, tinha pessoas mais santas do que eles que estavam lá do lado de Jesus? Que viveram com Jesus quase que praticamente 3 anos e pouco, andaram ao lado de Jesus, comeram à mesa com Jesus, beberam à mesa com Jesus, cearam à mesa com Jesus, tocaram e abraçavam Jesus todos os dias. Tem gente mais santa do que eles. Ainda assim, irmãos, tiveram mortes violentíssimas. O seu fim de vida foi feio. E a gente começa muitas vezes, é por isso que eu falo, isso aí foi essa teologia nova, esse povo dessa nova teologia de uns 30, 40 anos para cá, que começou com esse negócio de que vem para a igreja, você não vai ter sofrimento mais. Não, quem falou isso, irmãos? Quem disse isso? Vem para a igreja que todos os teus problemas acabaram. Irmãos, quem disse isso? Não, você vem para a igreja, que o eu sou, aleluia, ele estará junto com você, passando pelos seus problemas. O eu sou, igreja, é o nosso Deus. Quando aqueles jovens, Azael lá, no Antigo Testamento, na Babilônia, eles não foram impedidos de entrar na fornalha, foram? Não foram. Daniel, tempos antes, foi impedido de entrar na cova dos leões? Não foi. Mas houve livramento, aleluia, porque o grande eu sou estava com eles. Eis a diferença da teologia que muitas vezes nós temos visto hoje, vendida pelas igrejas, infelizmente, né? Mas porque, lógico, a pessoa quer que você vá lá para a igreja, vem para a igreja que eu vou resolver a tua vida. Não, irmãos. Na hora que você segue Jesus, é capaz de ficar um pouquinho mais complicado ainda. Porque aí a coisa vai acontecer. Mas eu digo uma coisa, quando nós estamos com Jesus, oh aleluia, vale muito a pena seguir esse Jesus maravilhoso, esse mestre maravilhoso, vale muito a pena. Portanto, irmãos, a esperança em Cristo, ela não é simplesmente um sentimento passageiro, mas uma decisão de fé que gera vida, ainda que em meio à dor. Aleluia! Isso é ser discípulo de Jesus.
aplicação prática desse nosso segundo tópico, que a comunidade, né, que a igreja acolha, aconselhe, discipule, que nós possamos cultivar na nossa comunidade uma maneira onde as pessoas possam compartilhar suas dores. Por isso que é tão importante que o corpo de Cristo se reúna. Por isso que a gente fala, irmão, sai de casa, vem para a igreja, vem para o templo. Ah, pastor, mas eu posso falar do WhatsApp, pastor, eu posso falar, pode, mas nada como a gente ter um abraço. Mas nada como a gente sentir-se amado. É ou não é? Você pode mandar 30 mil mensagens, mas nada como você sentir o carinho, o calor, a confiança. E assim, esse segundo ponto, irmãos, a esperança em Jesus, ela é viva. E por último, mas não menos importante, buscar o apoio profissional. É fé em ação também. Não há versículo na Bíblia que diga diretamente, você tem que procurar um psicólogo. Até porque, logicamente, a figura de um psicólogo ela é recente. É 100 anos para cá, 150 anos para cá. Não há na Bíblia Sagrada nenhum versículo que diga, olha, procure um psiquiatra. Igualmente. Psiquiatra, inclusive, eu acho que é bem mais recente do que a medicina em si, psiquiatria. Mas nós podemos ver que na Bíblia tem princípios, olha que interessante, que apoiam para que possamos buscar ajuda externa. Usar também os dons de Deus, que é o meio da graça, e através da sabedoria humana. Por que não? Um exemplo é Provérbios. Vamos abrir lá Provérbios 15. Vocês acharam aí? Primeiro nós vamos no 15, depois nós vamos no 11. Deixa aberto Provérbios aí. Provérbio 15, 22. Acharam? Na nova tradução. Sem conselhos os planos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso. Espera que nós vamos explicar. Você vai entender depois por que nós lemos esse versículo. É uma analogia. É igual no direito. Às vezes o direito não fala, uma determinada lei não fala de uma coisa, mas a gente usa aquilo como analogia para outra coisa. Análogo, analogia. Provérbios, agora vamos ler lá, 11 e 14. Voltou um pouquinho? Na nova tradução, é os textos que o econômico Rafa leu. Um país sem bons conselhos afunda. Com muitos conselheiros há segurança. Não fecha provérbio não, vamos ficar aí. Aqui no capítulo 15 de Provérbios, ele está ensinando para nós da sabedoria humana, buscando a colaboração do conselho humano, que são meios pelos quais Deus nos guia também, irmãos. E principalmente para nós metodistas, os meios da graça incluem também a ação humana, junto com a ação divina. Buscar conselho, terapia, medicação, quando tudo isso é necessário, por favor, entenda, igreja, não é falta de fé. O problema da maioria das igrejas é esse, né? Prega-se que se você está indo atrás desse... não tem fé suficiente. Irmãos, quem falou isso? Quem vai medir a nossa fé a não ser Deus? Quem que é outro ser humano para medir a fé de alguém? Quem é outro ser humano para medir a fé de uma pessoa? Não é falta de fé, irmãos. Deus deu os dons nessa terra, diversidade de dons, e a sabedoria bíblica ela ensina que buscar os conselhos. Nós podemos fazer uma analogia para os dias de hoje, irmãos. Pastor, mas o que Provérbios está falando é outro tipo de conselho. Não, vai lembrar comigo, não. Podemos, sim, senhor. E buscar conselho, a Bíblia está ensinando que é sinal do quê? De maturidade. Só busca conselho quem tem maturidade, que reconhece aquilo que nós vimos lá no capítulo 1, a sua vulnerabilidade. Olha, eu preciso de um conselho. É algo plenamente coerente com a fé cristã. É interessante que John Wesley, eu estava vendo um texto do Wesley, como que Wesley, gente, quando vocês pensarem num cara sensacional, que foi à frente do tempo dele, John Wesley. Vocês não têm... Cara, quando a gente começa a estudar, vocês têm que ler a vida de Wesley, vocês ficam apaixonados. Aí a gente começa a ver que nesse cultinho de domingo aqui, que nós não faz nada perto do que aquele homem fazia.
Não dá 0,01% do que Wesley. Gente, Wesley, ele entendia, olha que interessante, que a graça de Deus ela atuava também por meios ordinários. Sabe o que são meios ordinários? A gente usa muitas vezes a palavra ordinário como se fosse alguma coisa ruim, né? Mas não é não. Meios ordinários são os meios comuns, de ordem. E aí Wesley falava a medicina, a ciência. E inclusive Wesley incentivava os metodistas a cuidarem do seu corpo, da sua mente, como se cuidasse dos dons de Deus. Deus não mandou a gente buscar os dons? E qual que é o maior deles? O amor. Não é o falar línguas, não é o traduzir línguas, não é o canela de fogo, não é nada disso. O maior dos dons que existe é o amor. Deus não mandou a gente buscar o maior dom, o dom do amor, ou todos os dons. Da mesma maneira, no entendimento de Wesley, Deus também pedia para a gente cuidar do nosso corpo e da nossa mente. E olha que interessante, irmãos, eu estou falando de um cara que viveu 1700. Estamos falando aqui agora nesse momento aqui, Wesley, mais ou menos 1750 e pouco, 1760. Quantos anos dá disso para cá, irmãos? Tempo, hein? E nesse período aqui, esse cara, olha que sensacional. Ele sabia que a comunidade inglesa, o povo inglês, o povo da Inglaterra, a grande maioria naquele tempo, nós estamos falando do século XVIII, não tinha acesso à educação. Sabe o que ele fez? Eu já falei isso para vocês. Wesley escreveu um compêndio de medicina. Ali ele tratava sobre chás, sobre alguns tipos de plantas, de ervas que a pessoa podia usar como medicina no seu lar. E ele imprimia cópias disso e ele distribuía isso para as pessoas. Olha, pega a visão, doutor, do cara. Isso 1700 e pouco, nós estamos falando. Quem que ia ter ideia de criar um compêndio de medicina caseira para as pessoas poderem fazer nos seus lares, na sua casa? Ó, isso aqui é bom para isso aqui é bom para aquilo. Se você fizer esse chá, misturando que isso aqui é bom para isso. Noções de higiene. Gente, Wesley era demais. Outra pessoa que fala a respeito desse versículo e que fala sobre saúde mental, eu fui estudar um pouquinho da vida dele, Thomas Obadiah Chisholm. É um nome difícil mesmo, é inglês, estou lendo em inglês, mas é o Thomas Obadiah Crisóstomo, deve ser em português, eu não sei, né, a tradução dessa palavra. Ele é bem mais contemporâneo. Ele nasceu, se eu não me engano, em 1866. E o Thomas, esse cara, ele é um grande teólogo, um grande escritor, escreveu muito, tem mais de 1.200 poemas, músicas, canções, e ele fala sobre a saúde mental. E ele enfatizava que a oração e a prática profissional deviam andar juntas. Ou seja, o cristão não é porque ele está procurando ajuda médica, não é porque ele está procurando a ajuda do psicólogo, não é porque ele está procurando uma ajuda especialista que está diminuindo ou não a fé dele, não. Esse Thomas Obadiah, né? Olha, sabe qual é a música que ele fez? Uma famosa. Inclusive ele é metodista, teólogo metodista. E ele tem uma canção que nós vamos lembrar, você sabe qual? Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor. Lembra dessa canção? É dele, Thomas. E último comentário aqui, ó, do Agostinho, Santo Agostinho ou Agostinho de Hipona. Olha o que agora nós estamos falando do século V, né? Agostinho, 400 e pouco, mais ou menos, depois de Cristo. Agostinho afirmava que a razão e a ciência são dádivas divinas que devem ser usadas para o bem da humanidade. É isso que eu fico louco quando as pessoas falam assim, a igreja ela quer que a ciência se distancie da religião. Irmão, nós estamos falando do período patrístico, nós estamos falando de um dos pais da igreja, nós estamos falando de um dos maiores homens que, depois do século 3, 4 ali, Santo Agostinho. Vocês têm noção que isso é muito próximo do que aconteceu com Jesus, 300 e poucos anos depois, 400 e poucos anos. E Agostinho está dizendo para a gente, olha, que a fé junto com a ciência. Precisa buscar ajuda? Se precisa, deve.
Buscar o apoio profissional é nós reconhecermos que Deus age também através das pessoas capacitadas. E para encerrar esse terceiro ponto, a aplicação é que a igreja, ela seja um espaço de esperança, de amor, que possamos encorajar as pessoas que estão sofrendo a buscarem apoio profissional, seja eles psicoterapia, psiquiatria, serviço de saúde mental, não importa, psicologia, não importa, a igreja, ela tem que auxiliar. Inclusive, quantos cristãos, né, não atuam nessa área? Olha que bênção, procure um profissional que vai te ajudar. Quando nós unimos fé, sabedoria e ciência, nós encontramos segurança e restauração nesse Jesus maravilhoso. Que, para encerrar, irmãos, que nesse setembro amarelo, possamos lembrar que a vida é um dom mais precioso que nós temos. É a vida. Que o Senhor vê a nossa dor, que o Senhor nos dá a esperança que é o seu Filho Jesus, e que o Senhor também está conosco, ainda que busquemos através dos cuidados nos profissionais dessa área. E a igreja tem que desenvolver um espaço de acolhimento. A igreja, nós, de esperança, de amor, que nós temos que buscar a conscientização. Isso é tão importante, um pastor falar de púlpito isso. É difícil você encontrar isso dentro de uma igreja, né? Por quê? Porque qual pastor quer pregar sobre as nossas fragilidades? Qual pastor quer pregar, quer dar o braço a torcer? Que se for preciso a gente tomar um medicamento, mas se for preciso, irmãos, amém. Se é para você melhorar, se é para você se cuidar, se é para você, irmãos, amém. Ah, pastor, mas eu tenho igreja que eu vejo o pastor mandando parar de tomar o remédio. Irmãos, você que sabe, você quer ir lá, vai lá. Mas eu, sei lá, eu acho estranho isso, né? O pastor não é médico. O povo brasileiro mistura muito as coisas, né? Vê na figura espiritual, né, uma liderança tão forte, né? Ah, arranca teu óculos aí, você não precisa mais de óculos. Ah, pode parar de tomar o teu remédio, irmãos. Lógico, se Deus falou aquilo, é Deus que falou, mas não através dele, né? Deus vai falar individualmente com cada um de uma maneira diferente, irmãos. Mas não é assim, as coisas não podem ser dessa maneira. O culto tem que ter ordem, decência. A igreja tem que ter ordem, decência. E o Espírito Santo que vai inspirando a gente a cuidar uns dos outros, a acolhermos uns aos outros. Que o Espírito Santo, irmãos, e que se você, para eu terminar, está sofrendo aí, assistiu até agora, teve coragem de assistir até agora, aguentou até agora, obrigado, Deus abençoe. Mas eu deixo aqui uma mensagem agora para você. Se você está sofrendo, enfrentando a depressão, pensamentos de morte, de suicídio, que, primeiro ponto, busque oração. Primeira coisa, como pastor, a oração. Mas, segundo ponto, busque a presença de uma comunidade que te acolha, que te abrace, que você possa confiar em pessoas maduras na fé, num grupo de pessoas maduras na fé. Busque, terceiro ponto, a ajuda profissional. É importante, é fundamental, não hesite por medo, por julgamento. Ainda no Brasil tem esse estigma, né? A gente vê muito quando a gente fala aqui do Hospital Bezerra, né? A gente sempre fala, a gente percebe a estigma que as pessoas ainda têm, a cultura. Mas esqueça tudo isso, se for preciso, busque ajuda profissional. E não se esqueça, mantenha firme a esperança em Jesus que está com você. A presença desse Deus vivo, através do Filho dele, Jesus, na sua vida. E eu tenho certeza que esse Deus ele tem o melhor para mim, para você, para todos nós, em nome de Jesus. E depois de tudo isso, venha fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, aqui em Rio Preto. Nós estamos pertinho da Santa Casa, praticamente 2 quarteirões do hospital, e praticamente esquina com a rua Pedro Amaral. Então não tem erro. Rua Fritz Jacó, esquina com a rua Pedro Amaral, todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília. Você é o nosso convidado e a nossa convidada especial.